Muito bem, no vídeo passado nós mostramos, né, por que a Europa é um continente pobre. Não tem recursos naturais, não tem recursos energéticos, não tem terras férteis, não tem, né, nada para sustentar essa riqueza. Se tornou rica roubando, pilhando, escravizando, esse tipo de coisa. Mas por que a África é um continente pobre? Muito bem, vamos lá. Primeiro, a população da África é mais que o dobro da população europeia. A África tem uma quantidade enorme de recursos naturais e energéticos, solos férteis, que a Europa não tem. Então por que ela é pobre? Basicamente porque ela foi roubada, pilhada, escravizada, estuprada pela Europa, um pouco pelos Estados Unidos, mas sobretudo pela Europa. Foi a Europa que tornou a África pobre. Lembrando que o imperialismo europeu começou na África, com a tomada da Argélia pela França em 1830. E o colonialismo europeu também começou na África, com a conquista de Ceuta pelos portugueses em 1415. Então, é o continente há mais tempo pilhado pelos europeus. Você fala, a Europa fez a sua riqueza roubando China, Índia, América, sim, mas sobretudo África, correto? Sem falar que, além de tudo, a África foi pilhada de dezenas de milhões de seus habitantes que foram escravizados e vendidos por europeus para todo o mundo, certo? Mas a Conferência de Berlim, 1885, que dividiu o continente africano, também o asiático, entre as potências coloniais europeias, criou fronteiras artificiais que separaram povos irmãos ou o mesmo povo e reuniram, sob domínio colonial, povos historicamente inimigos, além de criar inimizades artificiais, como entre os Hutus e os Tutsis, que é uma invenção maligna da Bélgica, certo? A Bélgica foi de longe, embora o maior império colonial na África seja o britânico, logo atrás é o francês, embora o mais antigo seja o português, o mais maligno, sem dúvida alguma, foi o belga. O que os belgas fizeram na República Democrática do Congo faria corar o que os japoneses fizeram na China, os turcos fizeram na Armênia e os alemães fizeram na Rússia, certo? É um inominável que aconteceu na República Democrática do Congo, certo? Então, nesse processo de escravização, de tomada de terra, roubo, pilhagem, genocídio, sociedades africanas foram totalmente desestruturadas. Sistemas antigos de conhecimento foram desestruturados. A gente tem que lembrar que universidade é uma invenção africana, certo? É uma invenção africana. A primeira universidade do mundo, segunda universidade do mundo, terceira universidade do mundo, quarta universidade do mundo eram africanas, correto? Então, a África já foi um continente muito rico. Mas por que ela caiu vítima dos europeus? Gente, não foi superioridade racial, né? Não foi superioridade cultural, como os franceses chegaram a insinuar. Foi superioridade de arma mesmo. Pode ver que a dominação da África pela Europa coincidiu com o fim da Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana fez aparecer novas tecnologias, metralhadora, rifle de repetição, revólver, e foi com base nessas tecnologias desenvolvidas pelos americanos durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, essencialmente, que a África foi conquistada e partilhada. O caso da Argélia
foi uma exceção. Por quê? Porque aconteceu antes da Guerra Civil Americana. E a Argélia, originalmente tomada pelos franceses, não é a Argélia atual. Era um território bem menor, litorâneo e vizinho à França. A partilha do continente mesmo foi pela Conferência de Berlim. E só foi possível graças ao uso de uma tecnologia militar muito mais sofisticada. Enquanto a África acompanhou, ou mesmo era superior em tecnologia armamentícia aos europeus, ela permaneceu livre. E outra, tem a questão também do arcabouço econômico. Como assim arcabouço econômico? O empobrecimento da África foi causado não só pelas potências e práticas colonialistas e depois imperialistas europeias, como sobretudo pela expropriação capitalista. A África é vítima do capitalismo. Quando você fala que o comunismo matou melões, ok, é um direito, né? Ser burro é praticamente um direito humano nesse país, que inclusive passou a ser valorizado. Mas o fato é que sempre que você falar que o socialismo deu errado, ou o comunismo deu errado, primeiro o comunismo não existiu, né? Estamos chegando nesse nível de burrice. Valor de socialismo. Deu errado em X ou Y lugar, lembra que os países africanos são essencialmente capitalistas. Mas não eram capitalistas. Quem levou o capitalismo para lá, e portanto roubou, pilhou, expropriou o continente, foram os europeus. Então, apesar de ter bastante recursos, a África é pobre graças à Europa e ao capitalismo. À medida que a China for chegando, as duas coisas vão se afastar. E a tendência é que a África fique cada vez mais rica, o que já está acontecendo. Ok? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e tenha um bom dia.